no Salmo de número 131. Salmo de número 131. Mantenha a sua Bíblia aberta, eu vou projetar o texto também. O tema que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é o rei humilde e dependente. Salmos de número 131. Todos nós encontramos? Aí atrás está todo mundo bem? Dá para ler também ali, né? Diz assim a palavra do nosso Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para contigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Um dos grandes desafios que eu tenho como pregador e muitas vezes como conselheiro bíblico é tomar o remédio que eu receito muitas vezes. É um grande desafio para mim. Aconselhar alguém que está vivendo uma luta em uma área e ao mesmo tempo, quando eu estou vivendo aquela mesma luta, tomar o mesmo medicamento que eu acabei de receitar. O Sproul, ele vai dizer o seguinte: todo pregador é vulnerável à hipocrisia. Na verdade, quanto mais fiel a palavra de Deus for a pregação de um homem, mais ele estará sujeito à hipocrisia. Por quê? Porque quanto mais fiel a Bíblia, mais elevada será a mensagem, mais dificuldade ele terá em aplicá-la a si próprio. Meu grande desafio é diminuir o espaço daquilo que eu creio e aquilo que eu vivo. E quando eu olho para a vida da igreja, não é um desafio apenas dos pastores, dos pregadores, mas é um desafio de todo aquele que confessa Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. É um desafio de todo cristão sincero diminuir o espaço daquilo que ele sabe e aquilo que ele vive. E quando nós estudamos um pouquinho sobre a inspiração bíblica, fica mais claro ainda, porque não é um desafio só meu. Dr. Hermes Steinmeier tem um livro sobre a Bíblia, a inerrância da Escritura, a inspiração bíblica, mas eu ouvi, não do livro, mas numa palestra que ele deu, ele disse o seguinte: o que é inspirado é o que está escrito, e não a vida dos autores. E é por isso que você pode ler Provérbios dizendo: foge da mulher adúltera. Mas esse homem que escreveu isso tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Mas o que é inspirado? A vida dele ou aquilo que ele escreveu? E eu devo acatar aquilo que está escrito, porque é inspirado por Deus. É por isso que você pode ler: ninguém pense de si mesmo além de que convém, e ninguém busque o seu próprio interesse. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo. Mas Paulo um dia teve uma briga tão grande com Barnabé, que os dois não conseguiram caminhar juntos mais. Mas aquilo que foi escrito é para mim e para você, ainda que Paulo não viveu isso o tempo todo. Então é um grande desafio meu, mas não é só meu, todos nós temos esse grande desafio, que é diminuir o espaço daquilo que eu sei e daquilo que eu pratico. Mas só tem um que não tem esse espaço, que viveu entre nós: Jesus Cristo. Aquilo que ele ensinou, ele viveu na totalidade, a não ser a oração do Pai Nosso, que ele não fez. Não sei se você parou para pensar sobre isso. É uma oração que ele ensina à igreja. Ele nunca precisou pedir a Deus: perdão, Deus, pelos meus pecados. Nunca precisou falar isso para Deus. Por que eu fiz essa introdução, irmãos? Porque esse texto fala profundamente ao meu coração. O grande pregador Spurgeon, ele dizia o seguinte: é um dos salmos mais curtos para ler, mas um dos salmos mais longos para aprender.
Ele fala de uma criança pequena, mas que contém uma experiência de um homem em Cristo. Durante a Reforma Protestante, eles começaram a cantar os salmos, e houve uma crise entre eles, porque eles pensaram o seguinte: quem tem condições de cantar aqui, Senhor, não é soberbo o meu coração, eu não ando à procura de grandes coisas. Eles entraram em crise com isso, porque quem não é soberbo, quem não luta contra o pecado da soberba, quem não é orgulhoso em algum momento? O C.S. Lewis disse que o orgulho é a galinha que choca todos os outros pecados. Agostinho, quando foi tratado o problema do orgulho, ele disse que o único remédio para o orgulho é um veneno. Não sei se você sabe, se você for picado por cobra, é com o veneno da cobra que é feita a vacina. É a primeira roupa que nós colocamos lá no Éden e a última que nós vamos tirar. Convivemos com esse pecado o tempo todo. Alguns chegam a afirmar que esse foi o pecado de Satanás, porque ele queria ser Deus. E é tão interessante, irmãos, que até a falsa humildade é orgulho também. Quando alguém afirma assim, eu sou humilde, já deixou de ser humilde. E o que me chama a atenção nesse texto é que Davi está falando isso para Deus. Deus, não é soberbo o meu coração. Ele está falando para aquele que sonda os corações. Ele está dizendo, Senhor, eu não tenho interesse de ser visto, de ser notado, de ser percebido. Será que Davi não lutava com a soberba? Será que Davi era um homem muito humilde o tempo todo? Claro que não. Ele reconhece isso no Salmo 19, olha o que ele diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, e então serei irrepreensível e ficarei livre de tão grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu e Redentor meu. Então, quando foi que Davi fez essa declaração para Deus? Existem três possibilidades. A primeira possibilidade é quando Davi já tinha sido ungido rei de Israel e mesmo assim continuava cuidando de ovelhas. Mesmo assim. E um dia o pai de Davi chegou para ele e falou: Davi, leva uns queijinhos ali para os seus irmãos que estão em batalha. O famoso encontro de Davi com Golias. Davi, quando chega, está lá aquele gigante, todo mundo com medo daquela situação toda, e Davi diz assim: quem é este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Parece arrogante, não parece? Mas Davi estava ali no nome de Deus, que diz que nenhum povo poderia resistir a Israel. Ele não estava ali confiando na força do seu braço. Deus prometeu que nenhum povo teria condições de resistir ao seu povo. E como o seu povo está com medo de um gigante? Davi então diz isso. O irmão mais velho de Davi chega para ele e fala assim: esse moleque não tem jeito, ele é arrogante mesmo. Olha o que o irmão de Davi diz para ele: com quem você deixou aquelas poucas ovelhinhas que você tem lá no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Aí Davi diz assim: que eu fiz agora? Quem sabe nesse momento Davi chega para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor sabe que não é soberbo o meu coração, eu não ando à procura de grandes coisas e de coisas maravilhosas demais para mim, só conheço o meu coração, o Senhor sabe que eu não estou aqui por soberba. Mas existe uma segunda possibilidade, que é a que eu mais acredito, é que depois dessa vitória, onde Davi cortou o pescoço de Golias e entregou, uma música surgiu em Israel. Primeiro lugar nas rádios, todo mundo compartilhando nos grupos do WhatsApp, e a letra da música era a seguinte: Saul feriu seus milhares, Davi porém os 10 milhares. E as mulheres começaram a cantar essa música em Israel. O que isso aconteceu? Saul, quando viu o povo cantando que Davi matou 10 milhares, enquanto ele matou apenas milhares, Saul pensou o seguinte: esse garoto vai tomar o meu trono. E a partir daí começa uma perseguição contra Davi. Diz a Bíblia que um espírito maligno da parte do Senhor entra em Saul, e ele começa a querer matar Davi agora o tempo todo. E sabe o que é curioso? Que Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou, porque ele dizia: eu não vou tocar no ungido do Senhor.
ele foi ungido para ser rei. Se eu um dia vou assumir o reinado, vai ser no tempo de Deus. Eu não vou tirar a vida dele. Davi um dia fugindo de Saul, estava numa caverna, o Saul deu uma vontade de ir ao banheiro. Davi lá dentro da caverna com seus colegas. Saul entrou. Os colegas de Davi disseram assim: Davi, Deus entregou Saul nas tuas mãos. Davi disse não. Foi lá, cortou um pedacinho do manto de Saul. Quando Saul saiu, ele gritou: meu pai, chamando ele de pai. Vou ler para vocês, 1 Samuel 24:11. Olha, pois, meu pai, veio aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nenhum mal. Não pequei contra ti, ainda que andas a caça da minha vida. E nesse momento Davi faz essa oração, dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração. Eu não ando à procura de grandes coisas, de coisas maravilhosas para mim. Não é isso. Eu não quero ser rei à força. Um outro possível momento é quando Davi está levando a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém, e ele vai ali se alegrando na presença do Senhor. O texto diz que ele vai dançando, e ele era casado com Mical. Mical, eu já preguei esse texto aqui, é filha de Saul. Mical olha na janela e vê Davi dançando, e ela diz assim, desculpa a expressão, parece um sem vergonha, rei, se oferecendo para as mulheres. A resposta de Davi para ela foi: perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E quem sabe nessa hora ele vira para Deus e fala assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, eu não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Davi está dizendo isso para Deus. Davi não procurou ter ou ser aquilo que Deus não determinou para ele. Ele era um pastor de ovelhas e tinha plena convicção que Deus o chamou e o ungiu para ser rei Israel. Numa reunião em Curitiba, em 2010, o pastor, que é o presidente do Supremo Concílio da nossa igreja, ele deu uma palavra que aquilo foi como uma flecha no meu coração. Ele disse assim: para você estar onde Deus quer que você esteja, você não precisa fazer nada. Mas não quer dizer que você não tem responsabilidade. Ele diz o seguinte: você não precisa fazer o jeitinho brasileiro. Deus vai te conduzir para lá, porque Ele é soberano, Ele guia as nossas vidas. E aqui eu faço uma pergunta, irmãos: o que nós desejamos para a nossa vida é o que Deus quer para nós? Eu já falei para vocês que no primeiro dia de aula do seminário, o pastor Jonas Madureira fez a pergunta para a gente: o que vocês estão fazendo aqui? Estou no seminário para aprender, né, pastor? Buscando aí a ordenação do ministério. O que vocês estão fazendo aqui? Porque podemos usar o nome de Deus com a motivação errada muitas vezes. É uma pergunta quase que retórica, é para mim mesmo, mas é para Deus. É isso mesmo que eu quero? O que eu quero para a minha vida, Senhor? É isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? E Davi diz mais: não é altivo o meu olhar. Não olho por cima das pessoas, não olho com desprezo. E o Tim Keller vai dizer que aqui é o problema da nossa falta de perdão. Sabe por que nós temos dificuldade de perdoar? Porque nós achamos que somos superiores. Nós achamos assim: tem que vir aqui, ajoelhado, Moacir, tem que vir aos meus pés. Nem altivo o meu olhar. Esse ano nós tivemos tantos problemas aí com a questão do racismo, né, irmãos? Sabe que eu fiz uma reflexão pensando sobre essa questão do racismo. O racismo, eu acho que tem um problema muito mais profundo do que esse problema do racismo, porque muitas pessoas que combatem o racismo, e devem combater mesmo, eu já vi essas pessoas que estão combatendo o racismo dizer o seguinte: quem é você para falar assim comigo? O mesmo que está combatendo o racismo, tendo um olhar altivo, olhando por cima como superior.
Há um bom tempo atrás eu fui aconselhar uma pessoa. Fiquem tranquilos que é ninguém daqui, nem do convívio daqui, para ninguém ficar com a consciência pesada. Ou assim, desconfiado. Será que foi comigo? E eu comecei a ouvir a história de uma pessoa. E ela foi abrindo o coração para mim. E eu comecei a olhar por cima dela assim, ó, me sentindo muito superior. E fui olhando e achando, gente, não pode. E eu me achando superior. Até o momento, Mateus, que o Espírito, sabe aquele constrangimento santificador, que fala assim, larga de ser tolo, rapaz. E eu não vi a hora de terminar aquela conversa com aquela pessoa, ou de entrar na gretinha do piso e sair lá dentro do meu quarto de tanta vergonha, porque eu estava me sentindo superior, olhando por cima. Queridos irmãos, o olhar altivo precisa ser confrontado olhando para a cruz de Cristo, porque não tem como ter olhar altivo quando nós olhamos para a cruz de Cristo, o Rei dos Reis, crucificado. Por isso que o grande desafio da vida cristã é manter os olhos em Cristo o tempo todo. Davi não disse assim, quando ele foi ungido rei de Israel, já era tempo, sou muito melhor que Saul mesmo. Ele foi ungido e continuou pastoreando ovelhas. Não é altivo o meu olhar, mas diz mais, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. A Bíblia não está falando de buscar alvos maiores, não tem problema com isso. Não é isso que esse texto está dizendo. O Senhor sabe das pretensões do nosso coração, mas o que o texto está dizendo é o seguinte: eu não busco glória para mim, Deus. Eu não estou buscando glorificar o meu nome. Eu não quero fazer o meu nome ser conhecido. Não é esse o meu objetivo. Eu não quero me promover. Mas quem sabe também Davi estava pensando aqui no 10º mandamento. Você sabe de qual o 10º mandamento? Não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, a boleira do teu próximo, a manicure do teu próximo, o trono do seu próximo. E Davi está dizendo: Senhor, eu não estou cobiçando o trono, não é isso, Senhor. Sabe, irmãos, quem tem olhar altivo acha que merece. Esse é o problema. Eu mereço isso, eu mereço coisas maravilhosas demais para mim. E uma pergunta surge aqui: o que é humildade, irmãos? O que é ser humilde? Se você, a maioria da população entende humildade como pobreza. Se a pessoa é pobre, ele é humilde. Não é assim que as pessoas pensam? Mas isso é verdade. O humilde é aquele que anda com a roupinha rasgada, com chinelinho de dedo. Será que humildade tem a ver com essas coisas? Biblicamente falando, não. Tanto a arrogância quanto a humildade tem a ver com o coração. O olhar altivo tem a ver aqui, com aquilo que vem de dentro. É por isso que é difícil ser humilde. É por isso que é difícil de ser humilde. Porque eu posso vender uma imagem de que eu sou muito humilde e verdadeiramente eu sou arrogante no último grau. O apóstolo Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Olha isso aqui, irmãos. Considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Como é difícil considerar alguém superior a mim mesmo. Como é difícil não pensar de mim mesmo além do que convém. Como isso é desafiador. Porque o danado do orgulho se alimenta de migalhas. De migalhas. Mas ele continua nos ensinando: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma comigo. A palavra hebraica aqui para fiz calar traz a ideia de dizer o seguinte:
Você conhece isso? Quando as crianças estão agitadas, o que nós fazemos? O que o salmista está dizendo é o seguinte, ele fez assim para a alma dele: calma, calma. Existem tantos barulhos dentro de nós, não existe? Às vezes a agitação dentro está maior do que lá fora. Tantas vozes. E nós precisamos às vezes falar para a nossa alma: quieta, calma, calma. João Calvino diz que aquietar a alma é uma oposição aos desejos tumultuosos pelos quais muitos traz inquietudes a si mesmos. É fácil falar para uma criança: o difícil é falar para uma alma ansiosa: calma, calma. E ele usa uma ilustração aqui que para mim é muito maravilhosa, porque ele fala de um filho que mama no peito, que já está desmamado. Olha só o que ele diz: um filho que mama no peito, nos braços da mãe, está plenamente consciente do leite que ela pode oferecer. E aí ele aprende a chorar para mamar. As mamães que estão aqui sabem disso. A criança começa a chorar, tem que dar peito logo. Mas ele usa a ilustração aqui de uma criança que não mama mais e que se aquieta nos braços da mãe só pelo colo, sem interesse. Nós acabamos de cantar aqui: que sejas meu universo, que seja tudo na minha vida. É você ir para os braços do Pai, não por aquilo que Ele pode te proporcionar, mas pelo Deus que é amoroso, bondoso. É plena satisfação em Deus, contentamento em Deus. Como isso é difícil, irmãos! Como é difícil se contentar apenas, me perdoe pela palavra apenas, mas como é difícil se contentar, como Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. As mamães aqui, eu tenho certeza que ficam assim morrendo de alegria quando o filho vem do nada e dá um abraço, sem querer leite, sem querer nada. Chega de se derreter, não é assim? E ele está dizendo: uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Quem conhece aqui sanguessuga? Você conhece sanguessuga? Nojento, não é, gente? Vamos falar a verdade. Eu já peguei muita sanguessuga. Tomar banho de córrego ou de açude, valão, nossa Deus, você sai depois, tem aquele monte de bicho agarrado nas pernas da gente, tem que passar limão porque é nojento você tirar aquele negócio. Sabe o nome das filhas da sanguessuga? Quem sabe? Ah, conhece a Bíblia, hein, cara? Olha só o que a Bíblia diz: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Meus irmãos, já parou para pensar um pouquinho que muito da nossa ansiedade é por falta de contentamento em Deus? Eu estou igual a sanguessugas, eu quero mais, mas nunca estou satisfeito. E aí eu fico experimentando uma ansiedade o tempo todo. E o desafio disso é porque nós somos cercados de tantas vozes. São tantas vozes dizendo para nós que nós precisamos, que nós necessitamos o tempo todo. Você precisa, você necessita. Além dessas vozes externas, existe uma voz aqui dentro, querendo dizer para nós o tempo todo: você precisa de algo mais para te satisfazer, para que haja satisfação na sua vida. E no meio dessas tantas vozes, a voz do Senhor muitas vezes não é discernida.
Como o profeta Elias, que estava lá na caverna, veio o trovão, veio tantas coisas, e numa neblinazinha ele escutou a voz do Senhor. Não falamos para nossa alma agitada às vezes, contentamento, satisfação no Senhor. Entenda uma coisa, Satanás odeia essa mensagem. É por isso tantas vozes. Como ele falou com Deus em relação a Jó? Jó só te adora, Senhor, porque o Senhor cobre ele de bênçãos. Não pense que ele te ama por quem o Senhor é, não. É porque o Senhor derrama bênçãos sem medida sobre a vida dele. Não foi isso que Satanás fez? Não foi isso que ele fez lá no Éden, quando o casal tinha plena comunhão com Deus? E chega Satanás e agita aquele jardim, dizendo: olha, pensando bem, você não precisa ser apenas a imagem de Deus. Presta atenção, você pode ser algo a mais. E você acha que ele não faz isso hoje? John Piper tem um livro sobre plena satisfação em Deus. Ele diz o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. Mas nós só vamos experimentar, meus irmãos, essa total satisfação em Deus numa dependência do Senhor. Por isso ele usa aqui a ilustração da criança. Não porque a criança é inocente, mas porque a criança é totalmente dependente dos seus pais. Uma criança é totalmente dependente dos seus pais. A criança não consegue fazer a mamadeira dela, não consegue tomar banho. Ela depende do seu pai e da sua mãe para tudo que ela tem que fazer. E é só nessa total dependência do Senhor, nos braços do Senhor, como a menina dos olhos, é que nós vamos experimentar deste contentamento. Você já parou para pensar por que Jesus orava? Por que Jesus orava, irmãos? Ele sabia a agenda do dia seguinte, Moacir. Ele sabia tudo que ia acontecer, e muitas vezes ele falou para os discípulos: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, em 3 dias vai ressuscitar. E ninguém orou como Jesus, porque oração é comunhão com Deus, antes de ser só pedir. Como é gostoso, né? As mães que estão aqui, quando o filho chega do nada e começa a conversar, contando como foi o dia, sem interesse, sem perguntar se a comida está pronta, se a roupa está lavada, bater papo com os pais. E Jesus chegou a passar a noite inteira orando, nessa total dependência de Deus, nessa comunhão profunda com Deus. E por isso tudo, Davi termina dizendo o seguinte: espera Israel no Senhor, desde agora para sempre. Esperar no Senhor quer dizer: entregue-se ao cuidado de Deus, confie nele, descanse nele, não seja soberbo, agitado, mas humilde, contente e confiante. Esperar tem a ver com esperança. E nós não podemos confundir esperança com otimismo. É igual muitas pessoas confundem fé com pensamento positivo. A esperança bíblica tem a ver com as promessas de Deus. A nossa esperança não está na vacina que vai ser distribuída e vai resolver. Não, a nossa esperança está em Deus, no Deus que é todo poderoso, no Deus que é fiel, que trabalha para aquele que nele espera. O Deus que prometeu estar conosco todos os dias, ainda que passando pelo vale da sombra da morte. O Deus que diz que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão, o consentimento do Pai, que é Jesus Cristo. É o Deus que diz assim: olhe para os pássaros, não trabalha e eu os alimento. Quem é que deve esperar? Israel, o povo do pacto, o povo de Deus, o povo que tem as promessas, o povo que confia e descansa nesse Deus. Nós temos essa esperança. E depois dessa experiência ali de Davi, ele diz assim: Israel, povo de Deus, espere pelo Senhor.
Eu quero terminar fazendo algumas aplicações aqui para a gente nessa noite. Primeiro, Davi não tinha condições de dizer que o seu coração sempre foi humilde. Houve um momento da vida dele que ele quis contar, fazer o censo do seu exército. Ele esqueceu, naquele momento, que quem dá vitória ao povo de Deus é o Deus dos exércitos, não é a quantidade de soldados. Ele esqueceu que é Deus que dá a vitória ao seu povo, mas existe um rei que sempre foi humilde e dependente, e esse rei se chama Jesus Cristo, que lavou os pés dos discípulos. E é esse rei para quem Davi sempre apontou, e é esse rei que tem autoridade para dizer para mim e para você nessa noite: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse rei verdadeiramente fez calar e sossegar a sua alma em todo momento. Houve um momento muito difícil na vida de Jesus, quando ele estava lá no Getsêmani, e ele disse assim: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui comigo. E ele começa a orar, e começa a sair sangue dos poros de Jesus, irmãos. Tamanho tumulto que estava dentro dele. Ali ele seria condenado por algo que ele não fez. Ele ia tomar o cálice da ira de Deus, e depois de orar, diz o texto bíblico, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Calma. É esse Jesus, é esse rei que diz para mim e para você: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Agostinho disse: eu li Platão, eu li tanta gente sábia, mas nenhum filósofo disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Mas presta atenção num ponto muito importante aqui: Jesus não pode ser para nós apenas um exemplo de humildade e dependência. Ele não pode ser. Tim Keller diz que se Jesus apenas como um exemplo irá esmagá-lo, você nunca será capaz de viver à altura dele, mas Jesus como cordeiro irá salvá-lo. Eu não posso olhar para Jesus e ter Jesus apenas como um exemplo a ser seguido. Ele precisa ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pergunto para você: você acredita nele? Ele já é Senhor e Salvador? Ele já reina no seu coração? No início do Evangelho de João diz assim: e a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem sabe hoje é o dia de receber Jesus como Senhor e Salvador. Segunda aplicação: seu coração está agitado? Você está descontente? Cuidado, pode ser soberba, pode ser olhos altivos, pode ser que você está procurando coisas maravilhosas demais para você. Já parou para pensar sobre isso? E é preciso lutar contra a própria soberba, contra o desejo de glória e de aceitação e reconhecimento. O Salmo 131 nos ensina que quando nós nos submetemos a Deus e fazemos sossegar a nossa alma, há uma mudança do centro gravitacional. O eu deixa de ser o centro da nossa vida e Deus agora passa a ser o centro da nossa vida, e isso precisa acontecer, uma mudança de referência, irmãos. Da centralidade do eu para a centralidade de Deus. Alguém disse que a melhor maneira de você aprender contentamento é comparar, Moacir, as coisas que você tem com as coisas que Deus prometeu para você. Senão nós vamos ficar igual as filhas das sanguessugas.
Eu amo o apóstolo Paulo quando ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Se o apóstolo Paulo aprendeu contentamento, eu tenho esperança, porque eu posso aprender também. Paulo não era um cara assim que converteu, pronto, era um cara contente. Não, ele aprendeu a viver contente. É algo que nós vamos aprendendo na nossa caminhada, a descansar nos braços do Pai. Terceira aplicação, irmãos: devemos esperar nas promessas de Deus. O povo de Deus é um povo que recebeu várias promessas. A nossa esperança está nas promessas de Deus, como uma promessa de Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eu amo esse texto, está marcado na minha Bíblia, mas é difícil aplicar a minha alma muitas vezes, porque sabe o que esse texto significa? Aquilo que eu não tenho significa que Deus... A ideia é o seguinte: aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. É difícil lidar com isso, não é? Se Deus prometeu suprir cada uma das minhas necessidades, aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Como é difícil aceitar essas coisas. Mas por que nós devemos confiar nessa promessa de que Deus vai suprir todas as minhas necessidades? O próprio livro de Filipenses responde: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus está trabalhando na minha vida e na sua. A obra não terminou ainda, e Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus, porque o alvo principal de Deus é nos conformar à imagem de Cristo. Última aplicação, irmãos, eu queria fazer uma aplicação aqui de um assunto muito sério. Não que os outros assuntos não tenham tanta seriedade como esse, mas é um assunto que às vezes nós não gostamos de tratar na igreja. E às vezes ficamos escandalizados quando alguém cai. Todas as vezes que nós não encontramos satisfação nos braços do Pai, corremos o risco de buscar essa satisfação nos braços de uma mulher ou de um homem. Repito, todas as vezes que nós não encontramos satisfação nos braços do Pai, nós corremos o risco de buscar essa satisfação nos braços de uma mulher ou de um homem. Por isso que não adianta só fugir da tentação. É preciso fugir, mas é preciso se refugiar nos braços do Pai. Ló foi arrancado de Sodoma, e diz o texto que pela misericórdia de Deus, mas Ló depois deitou com as suas filhas. Não basta só fugir da aparência do mal, é preciso encontrar plena satisfação, como a criança desmamada descansa nos braços do Pai. Paul Tripp, num grande livro que eu pretendo ler nas minhas férias agora, eu fico lendo só os pedacinhos dele, ele diz assim: a verdade humilhante é que quando se trata de sexo e dinheiro, não temos coisas problemáticas. As coisas sexo e dinheiro não são más em si mesmas. Não temos um ambiente problemático como se o que está ao nosso redor causasse dificuldade. Não, nós somos o problema. A realidade contraintuitiva é que o mal dentro de nós nos atrai e nos conecta ao que está fora de nós. Como nós somos o problema, realmente temos um problema. Podemos fugir de uma coisa, mudar de relacionamento, mudar para uma localidade diferente, mas não podemos escapar de nós mesmos. Não, precisamos de um resgate, por isso precisamos de um resgatador sábio, poderoso, disposto e fiel.
O resgatador é o Senhor Jesus Cristo, é Ele, e Ele é disposto, sábio, capaz, e não nos abandonará no momento de nossa necessidade. Não adianta mudar de cidade para fugir de uma tentação, muitas vezes, porque se você não encontrou refúgio nos braços do Pai, você vai cair nos braços de outra ou de outro, só vai trocar de pessoa. Eu tenho visto isso nos aconselhamentos bíblicos muitas vezes. Eu tenho visto isso. Não basta só fugir da aparência do mal, mas se a plena satisfação não for preenchida, e só Deus, irmãos, pode preencher isso. Só Deus. Como uma criança desmamada se alegra no braço de sua mãe. Que Deus me ajude e te ajude também, porque o ouvido mais próximo da minha boca não é o da Letícia nessa noite, é o meu. Eu não tenho condições de dizer para Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração, não anda à procura de coisas maravilhosas demais para mim, eu não tenho olhar altivo. Eu tenho, Senhor. Em muitos momentos eu não tenho plena satisfação nos teus braços, mas eu tenho uma esperança em Cristo, que aquele que começou a obra na minha vida está trabalhando ainda, e creio que está trabalhando na sua também, trabalhando na soberba do nosso coração, no olhar altivo, na falta de descanso em Deus. E eu queria terminar orando. Se você pudesse colocar de pé para a gente orar junto, pedindo a Deus ajuda, socorro. Tem como a gente cantar novamente o Meu Universo? Pode ser? Queridos, eu não sei como Deus falou ao seu coração, como Ele administrou essa palavra. Eu sei o seguinte, que Deus me confrontou muito durante essa semana. Essa semana foi uma semana em que Deus falou muito ao meu coração através desse texto. Deus, eu não sei, eu não sou onisciente, eu não conheço todas as coisas, eu não tenho condições de sondar o coração dos meus irmãos, mas o meu, ainda que de maneira um pouco enganosa, porque o meu coração é enganoso, Senhor, mas o Senhor tem falado tanto ao meu coração através desse texto. Ó Deus, se o Teu Espírito não agir, nós vamos sair daqui apenas com mais informações. Mas cremos que a Tua palavra não voltará vazia, e cremos na ação do Teu Santo Espírito, e suplicamos ao Senhor, Deus, aquela incomodação maravilhosa, deliciosa, aquela ação sobrenatural, que só o Senhor pode produzir em nossas vidas, produzindo coragem e vergonha muitas vezes, produzindo consolo, produzindo a paz que excede todo entendimento, a satisfação em Ti, porque até para ficar, Deus, totalmente satisfeito do Senhor, nós precisamos do Senhor. São tantas vozes, Senhor, são tantas vozes, a alma agitada tantas vezes, como é difícil dizer para nós mesmos, como é difícil, Senhor, mas Tu és poderoso para acalmar o nosso coração na Tua presença. Tu és poderoso para nos fazer nos aquietar em Ti. Ó Deus, assim como nós cantamos vários cânticos nessa mesma linha de raciocínio, que a nossa plena satisfação seja no Senhor, Deus, no Senhor. Produz aquela sede no nosso coração, sede de Deus, e satisfaça a nossa sede, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.